Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está assistindo esse vídeo, mas eu já declaro um dia abençoado, um dia cheio da presença do Senhor. Hoje nós vamos ler o capítulo 18 do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas. Então já abre sua Bíblia aí para acompanhar junto comigo e vamos terminar logo mais o livro de Lucas, que são 24 capítulos. Tem sido um tempo maravilhoso, como já tenho dito. Espero que esteja sendo para você também. Compartilhe os vídeos com as pessoas que você ama, com aquelas pessoas que você sabe que não leem a Bíblia, mas precisa de alguém para ler junto. Então, tem capítulos não, tem outros livros aqui no canal também que eu já gravei. Tem o João, Gálatas, eu não sei se eu terminei, mas tem Gálatas também. Tem outros, eu não lembro quais são os que eu já gravei, mas tem, tá? Então, aproveita, volta lá se você não assistiu os outros vídeos, volte, assista e vamos lá pro capítulo 18 do livro de Lucas. Vamos orar primeiro? Amém? Pai, obrigada, Jesus, por mais um dia, obrigada pela tua presença, Senhor. Obrigada, Senhor, pela porta aberta, obrigada pela porta fechada. Te agradeço, Senhor, pelos nãos que o Senhor me deu, pelos livramentos que o Senhor me deu, Pai, pelos desafios que eu passei. Eu te agradeço, Senhor, por toda a maturidade, por todo o crescimento que o Senhor tem feito em nós, Pai, tem provocado em nós. Nós te agradecemos, Senhor, porque a porta aberta é você, a porta fechada é você, o Senhor é bom ao tempo todo e nós sabemos, Pai, que esse é o teu caráter, que o Senhor é um Pai amoroso, que o Senhor é bom, que o Senhor é justo, que o Senhor é onipresente, onipotente, que o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e Jesus, ele tem um nome sobre todos os nomes. Peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abra os nossos olhos, limpa os nossos ouvidos, que nós possamos ouvir de Ti, fale conosco essa noite, responda a orações, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Vamos lá. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Já vamos começar aí. Então aqui, na palavra do Senhor fala que nós devemos orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Então já declare que o Senhor irá fazer justiça na sua vida. Se você está passando por alguma injustiça, se tem algum processo que está ali emperrado, já declaro portas abertas, já declaro que o Senhor irá fazer justiça rápido, assim como diz a sua palavra, depressa. Eu já declaro em nome de Jesus. E aí ele continua: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Olha para você ver, o fariseu orando, agradecendo porque ele não era como o outro, já estava julgando o outro, falando que o outro era isso e aquilo. Aí, continuando: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que esse homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Esse versículo também é um versículo muito forte, muito conhecido, que é uma das verdades que falam no Evangelho, né? Igual: o último será o primeiro, os humilhados
serão exaltados. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Amém? Continuando. O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que as tinham trazido. Mas Jesus chamou as crianças e disse: Deixem vir as minhas crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Certo homem importante lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honrai teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: Falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me, porque ele queria seguir Jesus. Então Jesus falou: beleza, você está cumprindo os mandamentos, está cumprindo a lei, tá? Mas espera aí, então você vai vender suas coisas e vem me seguir. Ele: peraí, não é assim. Aí, ouvindo isso, ele ficou triste porque era muito rico. Vendo entristecido, Jesus disse: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aqui, quando Jesus se refere ao rico, não que nós não devemos ter riquezas, e sim nós não devemos acumular riquezas para nós e não abençoamos a vida do outro. O Senhor, Ele quer que nós sejamos abençoados para que nós, que somos do teu povo, possamos abençoar os outros, possamos prover na vida dos pobres, na vida dos necessitados. Amém? Os que ouviram isso perguntam: então, quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Então, se você está precisando aí de uma causa impossível, já declare que a sua causa é impossível. Deus vai entrar na sua causa e ela será resolvida em nome de Jesus, porque é como diz aqui na tua palavra. Na palavra diz que o que é impossível para os homens é possível para Deus. Amém? Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais e na futura a vida eterna. Então, o Senhor fala que quando nós deixamos o mundo, quando nós deixamos as coisas passageiras, quando nós deixamos até mesmo a nossa família, nossa casa, para o Senhor, em prol do Senhor, nós iremos receber na vida eterna. Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e tudo que está descrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. No terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada dessas coisas. O significado dessas palavras lhes estava oculto e eles não sabiam do que estava falando. Jesus continua falando que ele vai morrer, que ele vai passar por tudo aquilo, mas os discípulos deles não acreditavam porque eles achavam que o reino dos céus era algo físico, que Jesus ia se tornar rei e não que ele iria morrer e ressuscitar. Eles ainda não conseguiam compreender o que Jesus estava falando. Imagina Jesus falando, repetindo, e eles não entendiam. Jesus teve muita paciência, né? 35. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que você quer que eu lhe faça? Jesus, ele sempre pergunta: o que você quer que eu lhe faça?
Então, Ele quer que a gente fale, Ele quer que a gente converse, Ele quer que a gente tenha essa intimidade. Não que Ele não saiba, Ele sabe exatamente do que eu e você precisamos, mas Ele quer que a gente fale. E aqui esse cego, ele está chamando a atenção de Jesus. E o que eu e você estamos fazendo para chamar a atenção de Deus? Estamos louvando? Estamos o adorando? Estamos agradecendo? O que nós estamos fazendo? Estamos jejuando? Fica o questionamento. E aí, continuando. Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse, recupere a visão. A sua fé o curou. E imediatamente, ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Então, se você tem algum problema de visão, eu já declaro em nome de Jesus uma visão perfeita. Eu já declaro visão aberta, visão perfeita, uma visão toda reconstruída, nervos reconstruídos, toda a estrutura do olho reconstruído, que a doença saia em nome de Jesus. Visão perfeita em nome de Jesus. Cura em seus olhos em nome de Jesus. Amém? Então, que Deus te abençoe e eu te vejo no próximo capítulo. Tchau, tchau.